conectando o seu Facebook Live. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, exaltado. Queremos glorificar o seu santo nome, bendizer a Ele. Glórias a Deus. Muito bem, queridos. Conectando-se, né? Nossos irmãos vão compartilhando aí, vão convidando pessoas para a nossa devocional, conforme estabelecido no decreto dos crentes, né, do ano de 2020. Quando é que nós imaginávamos que nós iríamos estar vivendo 2020 tão ávidos? Hoje água, gente, só água, tá? Só água. Só água. Glória a Deus. Vamos lá. Opa, vamos dar um oizinho aqui pro povo, né? Vamos ver quem que... Opa, como é que eu não posso... Deixa eu segurar aqui minha câmera. Isso. Isto. Eixa, o que eu fiz? O que fiz eu? Vamos lá, um bom dia aqui para Babi, pro Adilson Batista. Adilson, querido. Eu que estou mexendo aqui, gente. Né? Meu Deus. Pensa. O Adilson, o Reni, João Reni. Opa. A Paula Cristina, o Vinícius Gavilã. Ô, Vinícius, tudo bem, meu irmão? Como é que você tá, meu filhão? Tá, caiu da cama aí? João Reni, Lucilene Arruda, Paula Cristina, Jéssica Soletti, Lucilene, Cris, Melissa, Juliana, Bárbara, Marli. É isso aí. Amém, gente? Bom dia a todos vocês. Deixa eu tirar uns avisos aqui. Aí. Aqui. Vamos lá então, gente. Vamos para a nossa devocional de hoje. Agora são 9h03 já no meu. Então, nosso horário. Então, só recapitulando, nós estamos vendo uma série, né, de temas, né, onde o tema central tem sido sonhos. E já vimos bastante coisa sobre isso, bastante conteúdo sobre isso. Eu acredito que o conteúdo que nós pincelamos ou, né, nós pontuamos, daí para você escrever aí um diário, um livro, um livreto, enfim, alguma coisa assim, só sobre isso. Então, gente, hoje, lembrando que nós estamos caminhando para uma direção. Qual a direção? Estudarmos os acontecimentos do final dos tempos, tá? Veja bem, às vezes a gente fala, vamos estudar Apocalipse, vamos fazer um seminário de Apocalipse, vamos. Só que ninguém imagina que para você poder entender bem o Apocalipse, você precisa entender algumas coisas antes. Você já percebeu que muita gente fala de Daniel, muita gente prega sobre Daniel, mas você vai ver as pregações mais ou menos até ali no máximo capítulo 6, o 7 até o 6, né? Ali que fala da cova dos leões. O 7 já começa, você já quase não vê ninguém pregando sobre isso. 8, 9, 10, assim por diante. Por quê? Porque na verdade do 6 em diante, ou do 7 em diante, as visões de Daniel continuam falando sobre visões, sobre sonhos, mas já começam a se referir a um tempo futuro, né? A um tempo futuro de acontecimentos que aconteceriam, né? Ou seja, Deus já revelou visões que Deus estaria revelando acerca de um futuro. Futuro esse, onde em um determinado momento Daniel viveria, outro não. Por que a gente tem ensinado a você escrever o seu sonho, ou escrever a sua visão? Porque a gente vê que foi o que Daniel fez. Há coisas que não é para mim viver, não é para você viver. Há coisas são para que outros vivam. E eles precisam sim, né, ter registros dessas coisas. Para falar, puxa, Deus já avisou lá atrás, Deus já mostrou lá atrás, né, o que iria acontecer. Então, com base nisso, irmãos, nós estamos iniciando hoje o capítulo 7. Não sei na sua Bíblia, na minha Bíblia aqui diz assim, o sonho de Daniel, tá? E fala sobre os 4 animais. Então assim, nós vamos ter que resumir isso aqui, porque é bastante coisa, lembrando que é uma introdução, tá? Onde nós queremos chegar é lá no capítulo 9, tá? Onde vai falar sobre 70 semanas, que aí envolve também um atalho para nós falarmos sobre a última semana de Daniel, que seria o período da tribulação, que muitos acham que a gente já está nesse período, outros acham que nós estamos na iminência de entrar nesse período, né? E outros acham que a gente já está quase no meio desse período, enfim. Tá? Nós vamos estar vendo isso daí na sequência, não vamos também se preocupar muito com isso agora. Tá? Então vamos lá, gente. Diz assim, começando lá,
Então, Daniel teve um sonho, né? O primeiro versículo fala assim, Daniel teve um sonho e certas visões. Nós falamos ontem que ele teve um sonho, visão dentro de um sonho, né? Usamos essa figura de linguagem. Fala assim, que visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu os seguintes resumos do seu sonho, apontando mais uma vez a importância de se escrever. Tá aí o que ele fez. Se você for ver o último versículo, deixa eu ver, se você for ver o último versículo desse capítulo, fala assim: esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Queridos, ele guardou com ele. Então, como é que nós sabemos se ele guardou com ele? Porque ele escreveu, tá? Guarda isso no teu coração. Daqui a pouco vai fazer um sentido essa questão de você escrever ou não, tá bom? Mas observe, eu estou provando para você teologicamente, biblicamente, que Daniel, né, teve sim um sonho. Nesse sonho foi aberto uma visão. Essa visão ele guarda com ele, mas ao mesmo tempo ele guarda com ele e com todo mundo, mas com todo mundo a partir do momento que ele escreveu, tá? Não foi ele falando, tá? Então assim, qual que foi a visão então que ele teve durante esse sonho? Ele viu 4 animais, tá? Eu vou ler rapidamente aqui, tá? O primeiro animal está no versículo 4. Parecia um leão e tinha asas de águia, né? Eu observei, em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão e firmou sobre os seus pés como um homem recebeu o coração de homem, tá? Queridos, nós vamos ver no estudo desse texto aqui, do capítulo 7, que na verdade vai falar de 4 animais que representam, simbolizam, né, 4 reinos que se levantariam, tá? E faz uma observação acerca do último animal, tá? Ou do último animal e dos últimos reinos, do reino que iria se levantar, tá? Então, rapidamente, porque isso aqui é até coisas assim que escatologicamente, pode-se dizer, ou teologicamente, já aconteceram via de regra, né? Já aconteceram numa interpretação mais comum, tá? Então está falando de 4 animais. Primeiro, está falando deste leão, vai falar depois de um outro animal que está no versículo 5, que é um animal que parecia um urso, né? Ela fala assim: vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso, tá? No verso 6, fala de um terceiro animal, tá? E depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo, tá? Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal aterrorizante e assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Então aqui, gente, primeiro assim, o primeiro animal que ele viu foi um leão, tinha asas como de águia. O segundo, um urso, tá? Esse urso tinha umas costelas na boca e despedaçava. O terceiro era um leopardo, também tinha 4 asas, tá? E o 4º, um animal aterrorizante, a Bíblia fala, e assustador. Tá? O que representa? Depois, como é que a gente sabe? Como é que você sabe que isso representa isso? Muito simples. A partir do versos 15, tá? Você vai ler depois, fala o quê? Sobre a interpretação desse sonho, tá? Então, por exemplo, versos 17, diz assim: os 4 grandes animais são 4 reinos. Então, começa a dizer o que significa. São 4 reinos que se levantaram na terra. 4 reinos, reinados, que se levantaram na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então, o que está falando aqui? Está falando que aquela visão que ele recebeu, agora o que significa? Né? Observa que Deus teve que interpretar para ele. Fala assim que significava 4 reinos. Que reinos são esses? Tá? Na minha Bíblia, na sua Bíblia, às vezes até tem um gráfico, né? Lá do leão, tá? Remete ao reino da Babilônia, que era justamente na época de Daniel, que Daniel estava, né? Onde o Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, ou pelo menos o mais conhecido, tá? Ele ali tem a sua força, ele leva o povo de Deus cativo, tá? Então está falando desse primeiro reino, também simboliza ou remete àquela visão da estátua. Nós não vamos entrar nesse mérito agora, mas se você estudar você vai perceber isso, que está ligado àquela visão de Daniel capítulo 2. O segundo reino, que é o reino do urso, com a costela na boca, muito feroz, despedaçava, tá? Está se falando sobre um reino dos medo-persas, tá? Na época de Dario, enfim, que era extremamente violento, né? Arrasador, muito forte, muito, né? E derrotou o primeiro reino, que era a Babilônia.
O terceiro reino, que fala do leopardo com 4 asas, né? Ou seja, se o leão, né, com 2 asas já era rápido, né? Imagina um leopardo agora com 4 asas. Então, assim, foi um reino que durou menos tempo, tá? Foi o período do reinado da Grécia, né? Da Grécia Antiga, onde Alexandre o Grande conquistou o mundo todo de uma rapidez estrondosa, tá? E vencendo também, né, o reino persa. E agora vai falar do quarto animal, que é o quê? Um quarto reino, que tem uma peculiaridade. Não quero gastar a maior parte do nosso tempo aqui nesse quarto reino e nessa peculiaridade, tá? Que vem a ser o quê? Nós vamos ver, vai ser o governo romano, tá? Que foi ali antes de 63 a.C. aproximadamente, até 70 depois de Cristo, ali, eu não esqueci o nome agora depois de César que estava, bom, já lembro, tá, o nome do rei que estava ali naquela época, Tito, o general Tito, que exterminou cristãos, que fez uma tragédia terrível, tá? Mais ou menos o Império Romano, tá? Então o que fala sobre o quarto animal, que é onde eu quero focar mais, tá? E o Império Romano, diz assim, primeiro o versículo 7, em minha visão à noite vi ainda um quarto animal, tá? Aterrorizante, assustador e muito poderoso, tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava, devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Esse animal não diz que era como leão, só diz que era um animal diferente, era uma besta, tá? E fala que ele tinha 10 chifres, grava isso. Tá? Enquanto eu considerava os chifres, né, o foco era os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Dos 10, 3 arrancados, e surge um chifre no meio desses 3, tá? Para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava arrogância, tá? Esse chifre tinha olhos e uma boca que falava arrogância, tá? Vamos lá. Então agora, ao versos 23, tá? Deu a seguinte explicação sobre o quarto. Tudo por enquanto não é nada meu, tô lendo a Bíblia, tá? Então, versos 23, ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal, que é esse que nós estamos estudando, é o quarto reino. Lembrando que cada animal daqui significava um reino. Que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos. Diferente do Babilônio, do Persa do Babilônio, do Medo-Persa e dos gregos. Tá? Será diferente de todos os outros reinos. E devorará a terra inteira, despedaçando e pisoteando. Versos 24. Os 10 chifres, daí começa a falar dos 10 chifres. O que significa? Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Ou seja, de um reino sairão 10 reis, 10 chifres. Como de um reino saísse 10 outros reinos, né? Ou 10 outros reis. Tá? É importante você ver que é 10 saindo de um. Tá? Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, ou seja, desses 10 reinos, 3 vão cair e vai se levantar um. Este um tem uma característica específica, esse rei, tá? Verso 25, ele falará contra o Altíssimo. É um que vai falar contra o Altíssimo, ou seja, contra os santos, contra o Altíssimo, é algum que se levanta assim contra Deus de uma maneira feroz. Oprimirá os seus santos, ou seja, vai perseguir os seus santos, tá? E tentará mudar os tempos, ou seja, mudar a história. E as leis. Os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo e meio tempo. Ou seja, foi aquele período dos mártires, onde o povo de Deus ia ser capturado, morto, degolado, crucificado, acendido em tochas, ali no Império Romano, por César. Então está se falando desse tempo e desse período. Verso 26. Mas o tribunal o julgará e seu poder lhe será tirado totalmente, destruído para sempre. Que foi o que aconteceu. O que é o Império Romano hoje? Absolutamente nada. Verso 27. Então a soberania e o poder da grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos e o povo do Altíssimo. Aqui eu quero chamar a tua atenção aqui. Observe, irmãos, nós estamos vindo numa visão onde mostra muitos reinos, conquistando a terra. Agora, no quarto reino, surgem 10 reis, caem 3, levanta um que blasfema contra o Senhor. E agora então o Senhor fala assim que então a soberania e o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. Queridos, agora o que acontece? Então agora todos esses reis
vão ser entregues na mão dos santos. Por isso que agora é importante que nós estudemos sobre isso, porque você precisa entender que tudo que está acontecendo é porque Deus está entregando e vai entregar, já está entregando e vai entregar ainda mais tudo isso nas nossas mãos. Mãos de quem? Primeiro, nas mãos de quem que ele entregou tudo isso? Quem que é esse santo? Tá? Vamos ver quem é esse santo. O reino dele será um reino eterno. Aí você já pode imaginar quem que é esse santo, quem que é o rei eterno, quem que é o rei da glória. Tá? E todos os governantes os adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado. Cristo está falando do quê? Está falando de alguém que viria, né, para tomar, em meio a todo aquele caos do quarto animal, daquela devassidão, daquela perseguição dos cristãos ou dos santos, chegaria um rei que iria tomar. Quando aconteceu isso, ou o que se remete a essa visão? Se remete de quando Jesus nasceu. Ele nasceu, tá? E ele agora se manifesta, ele surge, e na cruz, agora, lembra como é que ele foi crucificado? Como o Rei dos Reis. Lembra do INRI? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então agora, queridos, ele surge, tá? No meio de todo esse poder desse reino, tá? Mas ele é morto. Pois é, mas a partir desse momento, o que ele falou assim? Olha, o reino de Deus está próximo, ele dizia. Depois ele falou, o reino de Deus já é chegado. Ou seja, eu vim para estabelecer o meu reino. Então observe que agora, né, olha só tudo isso na visão de Daniel. Quando que Daniel ia imaginar isso naquela época? Nunca. O máximo que ele ia chegar era numa interpretação como essa que disseram para ele, olha, o que vai acontecer isso? Mas enfim, é Deus mostrando que viria 4 reinos, babilônicos, medo-persas, gregos, né, o Império Romano, e agora no meio do Império Romano, ou no final dele, Deus levantaria assim aquele que iria reinar para sempre, Jesus Cristo. E ele vem para reinar e estabelecer o seu reino. Mas olha que coisa interessante, ele faz isso através do quê? Da sua morte. Através da sua morte, ele aniquila todos os reinos, estabelece o reino dele, tá? Agora envia do Espírito dele, para quê? Para que os seus santos, eu e você, pudéssemos o quê? Sermos cheios de autoridade e de poder para reinarmos com ele nessa terra. Ou seja, queridos, nós precisamos reinar agora. Agora é o nosso tempo de reinar. É o tempo onde Jesus está reinando para sempre. E nós, como seus reis e sacerdotes, a Bíblia fala, reinaremos com ele, queridos. Então, iniciamos aqui o quê? A continuidade do discurso profético, porque daqui para frente nós precisamos entender agora sobre tempos, né? E tempos e metade de tempos e 70 semanas de Daniel, e vamos ter que entender numa linha cronológica, tentar entender aonde nós estamos nesse espaço-tempo, para entender o que estamos vivendo, para que você não fique vivendo de conjecturas, ou de achômetros, ou de falsas revelações e interpretações do tempo, ou tendo falsas esperanças ou não. Nós estamos sim vivendo um tempo que já foi revelado lá a Daniel, né, há muitos anos atrás, tá? Agora, a interpretação também foi da Daniel. Agora, a revelação está dando nesse tempo. E para isso eu preciso que você, então, continue conosco nas demais devocionais. Hoje foi só uma base, um fundamento. É bem estranho. Eu não entrei em muitos detalhes, porque hoje está cheio de vídeo que fala, explica tudo isso que eu falei de uma maneira muito até mais detalhada, né? Eu estou apenas empurrando você, tá? Para um ponto bíblico onde nós vamos poder entrar no assunto da escatologia ou do que nós estamos vivendo nesse tempo presente. Lembrando que escatologia significa estudo dos últimos tempos. Durante esse estudo nós vamos ver um outro tema que se chama tanatologia, ou seja, tana, morte, logia, estudo da morte. Nós vamos precisar estudar sobre a morte para entender, tá? Quem morre, quem morreu. Opa, voltou? Segurou aí? Segurou? O pessoal já começa, né? Caiu, o pessoal já ansiedade. Mas, queridos, nós vamos também ver, tá? Sobre tanatologia, ou seja, o estudo da morte, né? Será que quem morreu lá no Velho Testamento foi para o mesmo lugar de quem morre hoje, tá? Se é que alguém morre hoje, tá? Quando a Bíblia fala de seio de Abraão, quando a Bíblia fala de terceiro céu, tem gente que está no céu, está dormindo, nós vamos ver sobre isso, tá? Mas para isso nós precisamos dessa base para poder chegar nisso. Nós estamos tentando ir como se fosse uma linha cronológica, ainda que Deus não tenha espaço-tempo, mas para poder levar você ao entendimento correto, tá? Para você entender. O que eu quero é que você entenda
Apocalipse. Eu quero que você entenda as escrituras, eu quero que você entenda linguagens figuradas. Tá? A Bíblia é totalmente desenhada, é um desenho, é um quadro de imagens, não é um quadro de palavras, mas que você vai entender se nós conseguimos caminhar juntinho, tá bom? Eu quero orar por você hoje nessa manhã, eu quero deixar uma palavra para você, né, que tem a ver com a visão de Daniel. Muita coisa Deus tem mostrado para você, saiba disso. Muita coisa estão diante dos seus olhos, pouca coisa você está compreendendo, então não se assuste por isso. Veja que Daniel teve uma missão, uma visão tão tremenda, poderosa, que dizia-se a respeito de milhares de dias, anos, né? Reinos se passavam, e ele mesmo não foi. Então entenda, por isso que eu falo, às vezes uma visão e um sonho não é para você, mas é sim para um tempo, é para revelar um tempo que virá, tá? Então, tudo que Deus tem mostrado a você é uma visão, tá? Muito disso você vai poder participar, outros pode ser que não. Escreva a visão, tá? E guarda no teu coração, faz o que Daniel fez, guarda no teu coração. Se Deus te der interpretação, amém. Se Deus não te der, não se assuste, apenas permita que Deus anote na sua vida, ou em você, ou através de você, né, algumas coisas pontuais. Deus abençoe a sua vida. Eu oro para que o seu dia seja abençoado. Eu oro para que os seus sonhos sejam sim os sonhos de Deus. Eu oro para que você tenha uma visão clara, tá, do inimigo que você tem que vencer. Eu oro sim para que você entenda que o Senhor chamou você para reinar nesse tempo, e Cristo já está reinando, queridos. O reino já está liberado. É só nós atrairmos o reino do céu aqui para a terra, tá? Então, assim, não é um coronavírus que reina. Quem reina é o Espírito Santo, é Jesus. E eu e você reinamos com Ele. Então, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, eu oro para que você entenda que o Senhor te chama para andar numa visão de reino. Reis e sacerdotes, foi isso que Ele te chamou, tá bom? Deus abençoe você, um grande carinho, respeito, abraço a todos. Não vai dar tempo aqui de eu cumprimentar todos vocês, mas, queridos, um beijo a todos vocês, né? Um abraço. Depois eu mando um carinho para todos vocês, tá bom? Porque nós temos um horário aqui. Um abraço para vocês, Deus abençoe, e aguardo vocês às 15 horas na nossa oração da tarde, tá? Deus abençoe.